No vídeo de hoje, vamos ver como é que se comportaram as nossas 7 carteiras para o mês de fevereiro de 2026. Sem enrolação, então, vamos direto para o site Investidor 10 e para a nossa planilha para ver como é que ficaram os rendimentos para o mês de fevereiro. Aqui no Investidor 10, vamos ver que está aparecendo o resultado de outros meses aqui, porque eu estou gravando esse vídeo no mês de maio, porém a gente vai estar olhando só até fevereiro. Vamos começar então com a nossa carteira que investe só em Bitcoin, através desse ETF aqui, o QBTC. Para o mês de fevereiro, a gente aportou 18.192,63 e o nosso patrimônio fechou em 11.590. Então, basicamente, de 18.200 que a gente tinha aportado, a gente perdeu 6.600 em desvalorização, o que ficaria mais ou menos aí em 30% do que a gente investiu até então. Um desempenho bem ruim. Se a gente for olhar a rentabilidade da carteira, podem ver que em novembro a nossa carteira caiu 17%, 9% em janeiro, depois em fevereiro 22,68%. A gente consegue ter um vislumbre aqui dos próximos meses já, mas até o período que a gente está olhando, a nossa carteira de Bitcoin, né, ela está performando bem abaixo do CDI. Passamos então para a nossa segunda carteira bem mais controlada, a carteira de renda fixa. Aqui, os 18.200, a gente aplicou um pouco menos, porque esses ETFs que a gente investe aqui, eles têm um valor de cota alto, ó. Todos, o mais barato custa R$ 99 e o restante acima dos R$ 100. Então ficou um dinheiro aí, uns R$ 60 para trás. Mas dos 18.139 que a gente aplicou, a gente fechou o mês com 19.207. Então, é uma carteira que o comportamento dela é de ir aumentando pouquinho mês a mês e sempre continuar no positivo, né? Apesar de alguns desses ETFs aqui possuírem marcação a mercado, mas no geral essa carteira tem sido bastante positiva, né? Uma carteira realmente de quem não quer correr riscos, e se a gente for olhar aqui na planilha de rentabilidade, ela está marcando aqui uma diferença no site do Investidor 10 maior em relação ao CDI do que na prática, por isso a gente vai usar a nossa planilha aqui para fazer os comparativos. E saindo dessa carteira de renda fixa, a gente vai para uma carteira que investe em diversas classes de ativos, mas só através de ETFs. Então, a gente tem os ETFs de renda fixa representados pelo LFTS11 e pelo B5P211. A gente tem ações representadas pelo Divo11 e pelo Small11, ações internacionais pelo Nasdaq11, o Hash11 representando as criptomoedas e o XFIX11 representando os fundos imobiliários. Podem ver que são variados os comportamentos dessa carteira, cripto caindo nesse período, assim como a gente viu antes no QBTC, e o índice de Small Caps também com uma leve queda. Até o mês de fevereiro, que a gente está olhando aqui, a gente investiu 18.186 e fechamos com 19.637. É um bom desempenho para essa carteira, principalmente porque ela não teve quedas muito bruscas até então, ó, menos 0,06, menos 0,54, menos 0,27. Todas as quedas são bem controladas e também as subidas não são extraordinárias, mas é o tipo de carteira que o investidor consegue segurar ela aí por anos sem se desfazer de nenhum ativo, né? Porque ela não tem comportamentos muito bruscos, né? É uma carteira que é fácil carregar por longo período de tempo. E é justamente para isso que ela foi pensada, né? Para simplificar o máximo possível. Lembrando que nada do que eu estou fazendo aqui é recomendação de investimento. Se você precisa de recomendações específicas para o seu caso, eu tenho a consultoria para isso. Aqui é mais para a gente ter uma noção de como diferentes carteiras se comportam e de como é possível que a gente ganhe do CDI no longo prazo com diferentes estratégias diferentes. Então, saindo dessa carteira aqui, a gente vai para uma carteira com uma oscilação bem maior, que é a nossa carteira de commodities. Aqui a gente tem
dois extremos completamente diferentes. A gente tem empresas aqui que no período que a gente está investindo, que até fevereiro acho que eram 8 meses, a gente teve variações bem expressivas e tanto para cima quanto para baixo, né? A gente tem casos aqui de 79% de valorização e aqui 53% de valorização. E se a gente for olhar aqui para a nossa tabela de valores, a gente tem um patrimônio de 20.387 com os mesmos 18.200 investidos. Aqui aparece um pouquinho mais porque a gente tem os dividendos que a gente aplicou e é a primeira carteira das que a gente está olhando agora no vídeo que tem o fator dividendos. Podem ver que a gente começa essas carteiras em junho de 25, o mês de julho a gente passa em branco, outubro foi o único outro mês que a gente passou em branco e dali em diante, em todos os meses a gente sempre recebeu algum dividendo. Não é o foco dessa carteira, o foco dessa carteira é justamente aproveitar as oscilações que as empresas de commodities têm para conseguir ter um resultado melhor no longo prazo, mas é um dividendo bem-vindo que a gente consegue ir reinvestindo e aumentando o nosso aporte. Outra carteira que se beneficia muito da questão dos proventos é a nossa carteira de fundos imobiliários. Aqui ela é uma carteira com valorizações em relação aos ativos bem menores, né? E aqui a gente vê que os 18.200 viraram 19.436. E se a gente for olhar as cotas aqui, podem ver que são variações bem pequenas, tá? O que mais subiu, a gente está com 3,4% de valorização e o que mais caiu, 7% negativo. Restante, cotas praticamente de lado. O nosso foco aqui é em aumentar a nossa renda mês a mês. E aqui, quando a gente vai olhar nessa carteira para a nossa tabela de proventos, desde o primeiro mês que a gente investiu, a gente já recebeu. E essa escadinha aqui só segue aumentando, né? No mês de fevereiro, a gente recebeu 164,99 e somando até aqui, no ano de 2026, a gente já teria 150 aqui, mais de R$ 300 recebidos em 2 meses, que é o que a gente está olhando até nesse vídeo. Se a gente for olhar em todo o período que a gente está recebendo, a gente já recebeu só com essa carteira aqui mais de R$ 1.300 até o mês de maio. O que é muito bom, né? Que a gente tem uma carteira que consiga crescer renda consistentemente. Claro que no início é o nosso aporte que está fazendo toda essa diferença, mas vai chegar o ponto nessa carteira aqui que o nosso aporte vai ser menor que esses dividendos e vai passar a exercer um papel cada vez menor. Mais uma carteira agora que investe só em ações, a carteira chamada carinhosamente de carteira Barsi, por serem empresas aí que passariam nos filtros do Luiz Barsi, empresas perenes, pagadoras de dividendo, de bons setores. E aqui, até fevereiro, dos 18.200 aplicados, a gente fechou com 22.282. Então, 4 mil de valorização em 18 mil investidos. É muita coisa. A carteira está performando muito bem. Quase todas as empresas no positivo. A gente tem aqui Banco do Brasil, que acabou ficando um pouco para trás em relação ao resto, mas o restante aqui está performando bem. Se a gente for ver na data que a gente está analisando, que é fevereiro de 2026, todas as empresas estavam no positivo, tá? E aí, olhando para proventos, que é um dos objetivos dessa carteira aqui, a gente recebeu, com exceção de junho e julho, que foram os 2 primeiros meses da carteira, dali em diante a gente sempre recebeu dividendos todos os meses, mesmo que sejam dividendos bem pequenos, como o mês de setembro aqui, mas a gente consegue ver que os nossos rendimentos vão aumentando e é um comportamento bem padrão esse que a gente vê em uma carteira de ações que pagam dividendos, tá? Elas costumam ser bastante inconsistentes, porque cada empresa tem as suas datas de anúncio dos proventos, pouquíssimas empresas pagam mês a mês, e quando pagam, as que pagam mês a mês pagam, por exemplo, como Itaú aqui, que paga um JCP bastante pequeno, de 2 centavos por ação, por exemplo. Então, acaba tendo um peso bem pequeno no total de dividendos, né?
em questão de rentabilidade, se a gente for olhar, essa carteira aqui até fevereiro, né, tava dando um baile gigantesco no CDI, não dá nem para comparar a diferença de rendimento que a gente teve com a renda fixa. E por fim, a última carteira que a gente vai olhar, a nossa carteira completa, ela é uma carteira bastante parecida com a carteira de ETFs, só que aqui a gente está escolhendo para as ações e para os fundos imobiliários, a gente está escolhendo os ativos de maneira individual e não investindo através de ETFs. Para a questão de renda fixa e investimentos internacionais em criptomoedas, a gente continua aqui nos ETFs. E para fevereiro, de 18.200 que a gente investiu, a gente fechou com 19.918 com 0,9. Também tem uma rentabilidade legal. Também é uma carteira que, se a gente for olhar aqui, ela nunca teve quedas expressivas e também as subidas são controladas em relação às carteiras que a gente só investe aí, por exemplo, em ações ou a carteira de Bitcoin, que as oscilações são muito mais fortes, né? Aqui a gente tem um cenário bem mais controlado. E essa carteira aqui, por ela ter ações pagadoras de dividendos e fundos imobiliários, ela tem um comportamento intermediário em relação à nossa carteira de FIIs e as nossas carteiras de ações ali, ó. Vocês podem ver que o rendimento ele sempre está crescendo ao longo do tempo e em alguns meses ele é um pouquinho menor, mas dá para ver que essa escadinha está aumentando, né? Não tão consistentemente quanto fundos imobiliários apenas, nem tão inconsistente quanto ações. A gente consegue mesclar a parte boa dos dois lados. E por fim, antes da gente ir para a planilha e fazer as comparações, a gente tem a nossa carteira de CDI, que até o mês de fevereiro a gente tinha 18.200 investido e fechou com 19.267. Lembrando que de fevereiro em diante já começam aí as quedas na taxa Selic promulgadas pelo Banco Central. Então, até fevereiro, se não me falha a memória, a gente ainda tinha 15% ao ano. Lembrando que a taxa Selic, apesar dela ser comentada de maneira anual, ela é uma taxa diária. Então, assim que o Banco Central altera a taxa, no dia seguinte isso já impacta os seus investimentos que estão atrelados aí a um percentual da Selic, né? 100% da Selic, 110%, ou alguma coisa como CDI mais 1, CDI mais 2, 100% de CDI. Tudo isso é impactado com essas alterações. Agora que a gente já viu mais ou menos a cara e o comportamento de todas as carteiras, vamos então para a nossa tabela aqui, para a gente comparar esses desempenhos. Começando então pela carteira de Bitcoin, aquilo que eu falei para vocês, em relação ao que a gente aportou, a gente perdeu 36% do valor aportado até fevereiro. Renda fixa, 5% no positivo, FIIs 6,8%, carteira de commodities 12%, carteira Barsi 22,4%. Então um desempenho assim sensacional da carteira Barsi, muita valorização das empresas no período que a gente está olhando aqui, exatamente o período em que o Ibovespa deu aquele boom e praticamente todas as empresas subiram. Não foi uma questão só, praticamente as boas e as ruins subiram, as boas subiram um pouco mais, mas todas as empresas aí com o fluxo estrangeiro acabaram tendo uma valorização bem legal. E isso se refletiu nas carteiras que tem ações aqui que a gente está acompanhando. Carteira de ETFs, 7,9%. E a carteira completa 9,44% a mais em relação ao que a gente investiu. CDI, para comparação, 5,86%. Aqui a gente tem os valores que cada carteira fechou, mas o que nos interessa mesmo é essa parte de baixo aqui, onde a gente consegue ver o desempenho relativo de cada carteira em relação ao CDI. Carteira de Bitcoin, não precisa nem falar, a gente está levando nela uma surra em relação ao CDI, e é esperado, tá? Ninguém em sã consciência vai colocar 100% do patrimônio em um ativo como o Bitcoin, que é extremamente volátil, e esperar ter um bom resultado com isso, ou ter noites tranquilas de sono. A carteira de renda fixa rendendo 94% do CDI. Lembrando que no longo prazo, a probabilidade dessa carteira bater o CDI é muito grande, tá? Principalmente porque no longo prazo, IPCA mais e pré-fixados costumam bater o CDI em índices, porém, a gente está pegando uma época de CDI muito alto
E como o cenário macroeconômico brasileiro, né, a dívida brasileira não é das mais controladas, e os nossos ETFs eles acabam investindo só em títulos públicos, à medida que o pessoal vai perdendo a confiança na capacidade do governo brasileiro de pagar suas dívidas em dia, as taxas negociadas no Tesouro Direto tendem a subir, e isso tende a desvalorizar os títulos pré-fixados e IPCA+, e por isso a gente tem um impacto às vezes não tão bom na nossa carteira. Por exemplo, a gente teve meses aqui de 30%, 61% CDI. Depois, com o passar do tempo, a carteira tende a buscar o CDI. Podem ver que a situação já teve pior, e à medida que o tempo passa, a gente vai recuperando terreno. Carteira de FIIs, 115% de CDI, está dentro do esperado, tem pouca oscilação nos ativos e o grande diferencial aqui são o reinvestimento dos dividendos. E a gente percebe que isso é muito, muito importante, principalmente em fundos imobiliários, né? Depois, na sequência, carteira de commodities, 200% de CDI, carteira Barsi, 382% de CDI, e podem ver que esse verde aqui mais claro, eu coloco na melhor carteira do período analisado. Então, nos últimos 4 meses, a carteira que performou melhor foi a carteira Barsi. Carteira de ETFs, 134% de CDI, e a carteira completa, 160% de CDI. Aqui, apesar das posições serem bastante parecidas, é natural que a gente espere que com o passar do tempo, que a carteira se torne maior e o nosso rebalanceamento vá sendo mais efetivo, a carteira completa tem aí um desempenho levemente superior à nossa carteira de ETFs, tá? Principalmente porque ela mescla um pouco de ETFs também, mas com os rebalanceamentos a gente consegue pegar aquilo que ficou mais para trás nessa carteira completa que a gente escolhe ativo a ativo. No vídeo de hoje seria isso. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder os próximos capítulos dessa série. E se você precisa de algum aconselhamento mais individual, tem a consultoria aí, se você tiver interesse. O link está na descrição. Espero que tenham gostado, valeu e até a próxima.